Olá pessoal, graça e paz. Mais um vídeo da semana. Hoje vídeo de minhas alunas Ana Casari e Natália da Anguera, que vão estar falando para vocês sobre o ângulo Q e teste de sensibilidade. Aproveite o conteúdo, divulgue para todo mundo que você gosta, curta, comente, compartilhe e ajude o nosso canal a chegar aos 1.050 inscritos até o final desse mês, né? Já estamos a 5 inscritos de alcançar a meta. De repente hoje ainda a gente alcança e até ultrapassa a meta. Então a gente conta com a sua ajuda, tá bom? Um forte abraço a todos e até amanhã com o nosso último vídeo da semana. Fica na paz! Trabalho feito por Natália Tavares Rodrigues e Ana Luísa Casari. Tema: ângulo Q no joelho e teste de sensibilidade. Disciplina ministrada pelo professor Décio Moraes. O que é o ângulo Q do joelho? O ângulo Q quadríceps é a medida de alinhamento patelar global. Trata-se do ângulo entre uma linha que se estende da espinha ilíaca anterosuperior até o centro da patela e uma que se estende do centro da patela até o centro da tuberosidade tibial. O ângulo Q é clinicamente importante porque a sua medida tem relação direta com o efeito biomecânico da ação do músculo quadríceps femoral na mobilidade da patela e do joelho. Alterações no ângulo Q costumam estar associadas com patologias do joelho. A mensuração do ângulo quadricipital é particularmente importante em atletas praticantes de esportes, que exigem muito dos joelhos, principalmente quando são de sexo feminino. O ângulo Q é amplamente usado na avaliação de pacientes com problemas no joelho, principalmente síndrome de dor patelofemoral. O ângulo Q é um ângulo formado no centro da patela pela interseção de duas linhas. Uma linha que une a espinha ilíaca anterior superior ao centro da patela, linha de tração do músculo quadríceps femoral, e outra linha que une o centro da patela à tuberosidade anterior da tíbia. O ângulo Q normal, de 14 graus nos homens e 17 graus nas mulheres, a pelve feminina é mais larga e, por esse motivo, o ângulo Q costuma ser um pouco maior das mulheres. O ângulo Q aumentado indica que a tração muscular do quadríceps femoral na patela é lateralizada. Essa alteração biomecânica pode ser causa de várias patologias do joelho. Como é feita a medida do ângulo Q? O ângulo Q costuma ser medido com o paciente decúbito dorsal. No lado que vai ser examinado, uma linha traçada na coxa unindo a espinha anterior superior ao centro da patela e uma segunda linha é traçada unindo o centro da patela à tuberosidade da tíbia. A interseção de duas linhas do centro da patela forma o ângulo Q, que é medido com um goniômetro. O ângulo Q aumentado pode ser observado no paciente sentado com as pernas suspensas para fora da mesa de exame. Forma-se o chamado sinal da baioneta na frente do joelho devido ao desalinhamento entre o músculo quadríceps femoral, tendão patelar e diáfise de tíbia. O que é teste de sensibilidade? O exame sensorial é projetado para localizar a disfunção e ajudar a determinar se o problema está no córtex cerebral, tálamo, vias sensoriais dos cérebros ou medula espinhal, ou nervos periféricos. Os elementos mais úteis do exame incluem testes para a sensação de dor e temperatura que são transmitidas através do trato espinotalâmico e sensação de posição e vibração que são transmitidas através da coluna dorsal pela via medial do lamisco. O toque pode ser testado para rastrear anormalidades, mas não é útil para localização, o que requer testes mais detalhados de outros tipos de sensação em diferentes áreas do corpo. Como é feito o exame de sensibilidade? Para a capacidade de perceber um objeto pontiagudo, o melhor teste de triagem utiliza um alfinete de segurança ou outro objeto para tocar levemente a face, o tronco e os 4 membros. Pergunta-se ao paciente se ele sente a mesma picada nos 2 lados e se a sensação é pontual ou imprecisa. O objeto pontiagudo é descartado após o uso, para evitar transmissão de distúrbios hematogênicos. A função sensorial cortical é avaliada pedindo se o paciente pode identificar o objeto familiar, colocado na palma de sua mão, e números escritos na palma, e para discriminar entre 1 a 2 pontos aplicados na palma da mão e nos dedos. Outro indicador da função sensorial cortical prejudicada é a extinção, que é a incapacidade de
de identificar um estímulo um lado quando os dois lados do corpo são testados simultaneamente. Em um paciente que pode identificar o estímulo quando um lado do corpo é testado de cada vez. O esteciômetro é um instrumento composto por ter 7 monofilamentos, de cores e espessuras diferentes. De forma simplificada, podemos dizer que a função do aparelho é medir o grau de sensibilidade de uma região da pele. Por ser bastante eficaz, o esteciômetro é utilizado por profissional da saúde de diversas especialidades como oncologistas, neurologistas, odontologistas, endocrinologistas e, claro, fisioterapeuta. A avaliação da sensibilidade da pele feita pelos especialistas é capaz de prevenir deformidades e até amputações, tornando o seu uso indispensável. Isso ocorre porque o aparelho consegue diagnosticar precocemente prováveis lesões no nervo causadas por neuropatias, diabetes e alcoólicas e pela hanseníase. Dessa forma, é possível acompanhar a evolução do paciente, identificando a melhora e sim adequando o tratamento de acordo com o resultado ou a estabilidade do quadro. Para que serve cada monofilamento? Primeiro passo para aplicar monofilamentos corretamente é entender o que cada cor significa. Para ajudar você, separamos as principais interpretações que o fisioterapeuta deve ter quando o paciente sentir a parte de determinado fio. Filamento verde. Se o paciente responder desde o primeiro fio, sua sensibilidade é considerada normal. Filamento azul. Sensibilidade diminuída na mão. Para o pé, no entanto, o quadro ainda está dentro do normal. Filamento violeta. Sensibilidade diminuída. Dificuldade em sentir formas e temperaturas, porém ainda não há risco de lesões. Filamento vermelho. Se o paciente responder a partir desse fio, é provável que ele não consiga identificar o que é quente e frio. Nesse estágio, ele está vulnerável a lesões. Filamento laranja, perda de sensibilidade nos pés e nas mãos, mas ainda podendo sentir pressão profunda e dor em algumas regiões. Filamento magenta, permanece a sensibilidade à dor. Nenhuma resposta. Se o paciente não responder a nenhum filamento, quer dizer que ele perdeu a sensibilidade à pressão e muito provavelmente à dor. Para realizar esse procedimento, é necessário explicar ao paciente como funcionará o teste. Diga que ele precisa avisar sempre que sentir um toque sobre a pele. A avaliação deve iniciar sempre pelo membro saudável, ou seja, o que ainda tem sensibilidade, e depois passar para o afetado. O iniciar do teste aplica o monofilamento perpendicular à superfície da pele. A força deve ser suficiente para encurvar o fio. Entre o filamento e outro, faça um pequeno intervalo para que o paciente não fique predisposto a confirmar que sentiu, mesmo que isso não seja verdade.